Hello, welcome to our class. My question to you today is do or does? Seja bem-vindo à nossa aula de hoje. Nosso tema é do ou does. Como assim do ou does? É que essas duas palavras elas são utilizadas quando nós precisamos fazer perguntas em inglês, mas ao mesmo tempo se torna a dúvida de muitos estudantes de inglês quando utilizar o do ou does. Primeiro, antes de nós vermos exemplos sobre, vamos recordar um pouco o to be. We have I am, you are, he, she, and it is, we, you, they are. For the third person, we're going to use does. Para a terceira pessoa, nós vamos usar o does. E quem é essa terceira pessoa? He, she e it. Ele, ela, objetos, animais, lugares, é considerado terceira pessoa. Então, se você precisa fazer uma pergunta sobre ela, sobre ele, sobre um lugar, você precisa usar o does. Exemplo simples. Ela trabalha aqui. Does she work here? Ele tem e-mail? Does he have e-mail? Let me see, let's think about it together. Outra possibilidade que nós poderíamos usar o does. Does it have a good place to sightseeing? Essa opção, né, de local, tem bons lugares, tem um bom lugar para passear. Então, observe que para falar de ela, ele, lugares ou objetos, nós utilizamos o does. Lembrando que há uma exceção para isso. Nós fazemos perguntas no presente com do e does, desde que essas perguntas não tenham a ideia de ser ou estar. Isso porque perguntas com a ideia de ser ou estar, utilizamos o to be. Então, não se faz necessário, não há necessidade de usar o do ou does. Por exemplo, ela é sua irmã? Is she your sister? Aqui a gente não diz does she your sister, a gente usa o is, que é o to be, certo? Se nós utilizamos o does com he, she, it e o do, simples, o do nós vamos utilizar com os outros pronomes. I, you, we and they. Eu, você, vocês, nós, eles ou elas. Exemplo, do you have a job? Do you have a job? Você tem um trabalho? Não. Do they have a English class today? Eles têm aula hoje, certo? Então, do they have a volleyball game this afternoon? Eles têm aula de vôlei esta tarde? Então, perceba que aqui nós utilizamos o do e não o does. Mas, ok, até aqui vimos que temos a opção de perguntar no presente com do ou does. E para responder, quais opções nós temos para responder perguntas feitas com do ou does? We have at least two possibilities of answers. We have the short and long answers. Nós temos aqui duas possibilidades. Nós temos as respostas curtas e longas. Como assim? Vejamos. Do you have email? Yes, I do. No, I don't. Aqui foi perguntado para você se você tem e-mail e você respondeu. Se você respondeu yes, I do, você disse que sim, que tem. No, I don't? Não, eu não tenho. É uma resposta simples, curta e direta. Mas se você quer ampliar a sua resposta e falar sim, eu tenho um e-mail, não, eu não tenho um e-mail, simples. Yes, I have an email. No, I don't have email. Então, sempre nós vamos ter essas duas possibilidades, respostas curtas ou longas. O que não se pode ser feito é parar no meio do caminho. Como assim? Yes, I have. No, I don't have. Em português a gente até faz isso, né? Não, eu não tenho. Sim, eu tenho. Em inglês, ou a gente usa o yes, I do, que já dá a ideia de sim, eu tenho, ou no, I don't. Não precisa pôr o verbo depois disso, certo? Então, não existe, por exemplo, yes, I have. No, I don't have. Ou fala yes, I do e no, I don't, ou fala a resposta já completa. Yes, I have mail. No, I don't have mail. Está claro até aqui para você? Continuando. Existe um detalhe muito importante
que nós veremos agora com as perguntas e respostas com das. Como assim? Vejamos. Does she work here? Does she work here? Yes, she does. No, she doesn't. Yes, she works here. She works here. No, she does not work here. Perceberam? Percebeu? Aqui nós tivemos o she works. De onde foi que surgiu esse S? Por que foi necessário colocar um S aqui? Por que a gente não manteve she work? Simples. Na terceira pessoa do presente, recordando a terceira pessoa quem é? Ele, ela, objetos, animais ou lugares, em outras palavras, he, she and it. A terceira pessoa no presente vai necessitar de algumas alterações no verbo, na hora de falar e de escrever. Como assim? A grande maioria dos verbos vai ter uma alteração simples, como é o caso de work, basta-se colocar um S. Já em outros verbos, como por exemplo o verbo go, que termina em O, nós vamos acrescentar as letras ES. Então, por exemplo, se eu quero dizer que ela vai, she goes to the mall. Ela vai ao shopping. Eu digo she goes e não she go. Verbos terminados em Y, precedidos de consoante, como é o caso do verbo study, estudar, nós vamos retirar o Y, colocar 3 letras. I-S-T. I-E-S. Não tem esse T, né? Então, de novo. Em verbos terminados em Y, precedidos de consoantes, nós vamos retirar esse Y e vamos acrescentar as letras I e S. Então, se eu quero dizer que ele estuda, eu não vou dizer he study, mas eu vou dizer he studies. Mas vamos abrir um parêntese aqui. Tem um detalhe. O Y precedido de consoante. E quando o meu verbo é precedido de vogal e termina em Y, como é que fica? Pensemos no verbo play, que é muito conhecido, jogar ou brincar, ou tocar um instrumento musical. O play, nós não vamos alterar nada nele, assim, vamos acrescentar o S, mas não vai cortar Y, nada disso. Então, por exemplo, ela joga futebol. She plays soccer. Plays. Então, aqui foi acrescido o S somente, porque a regra de cortar o Y é se ele for precedido de consoante, e plays é precedido de vogal. Mas e aí? Como é que eu vou saber se eu ponho um S, se eu ponho um ES, se eu ponho IES? Eu vou deixar aqui para vocês na tela, alguns modelos e exemplos, certo? De transformações que necessitam ser feitas no verbo, certo? E nós vamos comentar cada uma delas com vocês aqui durante a aula, combinado? Então, pensemos na formação da terceira pessoa com os verbos, né? Como é que vai ficar? Então, por exemplo, os verbos que terminam em SS, em SH, CH, X, E e O, nós vamos acrescentar o ES. Eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês. Kiss, kisses, watch, watches, fix, fixes, go, goes. Agora, se o verbo terminar em Y precedido de consoante, como comentamos mais no início da aula, vamos trocar o Y e acrescentar IES. Exemplo, try, tries, fly, flies, study, studies. Existe, na verdade, irregularidade, como no caso do have. Não existe haves, mas existe has. O verbo have, ter, nós vamos cortar o VE e vamos substituir pela letra S. Então, por exemplo, ela tem um carro. She has a car. She have a car does not exist. Não existe she have a car, mas existe she has a car, por exemplo. Certo? Então, outro detalhe importante, né? Recapitulando aqui de novo. Palavras com SS, SH, CH, X, E e O, terminação é S. Se não tiver nenhuma essas terminações de Y precedido de consoante,
essas terminações que eu mencionei agora há pouco para vocês, então põe só o S no final. Ou seja, a grande maioria dos verbos basta pôr o S no final. O que vai nos ajudar de forma mais prática, né? Para que também a gente não fique muito preso a decorar regras. A ideia da nossa aula é que nós possamos, de fato, aprender e não decorar, certo? Nosso foco aqui não vai ser decorar. Algumas regras gramaticais eu vou passar para vocês, logicamente, mas não vai ser aquele foco para que você decore, mas que para você entenda o que está por detrás. E temos a comparação com a nossa língua mãe, seja ela o português, seja o espanhol, com a nossa língua do coração. Evitemos comparar, porque cada língua, cada idioma, além da gramática, do seu léxico, que é o vocabulário, tem uma história, um contexto por detrás. Então, por exemplo, às vezes em português, você está aprendendo português e tem expressões que os brasileiros, os portugueses, o pessoal do Cabo Verde, de outras partes do mundo falam, que você que está aprendendo português, você fica, oi? Não faz nenhum sentido para você. Mas na cultura dos que falam português faz. Então, sempre lembrem-se, uma língua é cultura e tem uma história por detrás, né? Não é só decorar regra gramatical. Claro que a gramática tem o seu valor e nós vamos ver que é importante a gente também ter esse equilíbrio, né? Não sair aí condenando a gramática, odiando a gramática, que ela sim nos ajuda. Então, basicamente, a dica que eu deixo para vocês, nessa questão de se familiarizar com regras, é a leitura, certo? A leitura ajuda demais, né? Então, sempre tirem parte do tempo de vocês para buscar. A própria internet tem uma variedade boa de conteúdos gratuitos que a gente pode aproveitar, né? Alguns textos, sites, leituras de jornais, certo? Mas ler jornal, só que no jornal, gente, não tem só notícias assim, como que eu posso dizer, do dia a dia. Tem a seção de moda, para quem gosta, tem a seção de esportes, tem a seção de saúde, de tecnologia. Então, quando você buscar por jornal, como por exemplo o BBC, The New York Times, entre outros, você vai buscar lá na seção que você mais gosta e tem interesse, certo? Para que serve o presente simples? Bom, o presente simples ele é usado, por exemplo, para expressar fatos. Daniel lives em São Paulo. Sabrina studies at Harvard University. Então, aqui nós estamos falando de fatos, coisas reais, né? Também podemos usar o presente simples para falar de ações da nossa rotina ou ações habituais. Quando a gente fala de rotina, nós precisamos também conhecer os adverbs of frequency. Isso mesmo, os advérbios de frequência. Quais são? Vamos repassar aqui, aliás, aprender cada um deles e já treinar a nossa pronúncia? Então, nós temos always, nós temos often, usually, frequently, sometimes, never, everyday, etc. Esse everyday on Mondays, eles na verdade não são advérbios de frequência, mas eles são opções para falar de frequência ou rotina, né? Por exemplo, everyday, todos os dias. On Monday já é mais específico, na segunda. Bom, always, ideia de sempre. Never, totalmente oposto, nunca. O quase nunca, hardly ever. Temos o sometimes, às vezes. Temos o usually, usualmente. Temos o frequently, frequentemente. E assim por diante, certo? Então, por exemplo, I always listen to the radio. Eu sempre escuto a rádio. Então, é uma ação habitual minha, feita frequentemente todos os dias. Aqui eu poderia usar o everyday? Também, sem nenhum problema. Certo? Uma curiosidade sobre o everyday. Existe o everyday escrito junto e separado. Vocês já perceberam isso? O everyday escrito junto, ele se refere a um único dia, o dia inteiro. E o everyday separado são todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta e assim por diante, certo? Nós podemos falar também de verdades universais usando o presente. O que é uma verdade universal? É algo que ninguém pode contestar que é verdade. Como assim? Se eu pôr o dedo na tomada elétrica, há grandes chances de eu levar um choque, né? Então, será que alguém pode contestar isso que eu tô falando?
considerada uma verdade universal. Ou então, por exemplo, se a gente colocar uma panela de água no fogo, a água vai ferver, esse tipo de coisa, né? Então, por exemplo, quando a gente quer falar de verdades universais, birds fly, pássaros voam, a gente usa o presente. Mas existe algo super interessante sobre o presente, é que ele pode sim ser utilizado para falar de ações futuras. Mas como assim? Agora me confundiu, foi tudo. E não é presente? Como é que pode falar de ação futura? Calma, que eu vou explicar para você. Você pode usar o presente para falar de ação futura se essa ação ocorrer no mesmo dia. Imagina só que agora, no horário da aula, você está assistindo a aula de manhã. Mas você tem um compromisso à tarde ou à noite. Ainda não chegou à tarde e não chegou à noite. Mas está no mesmo dia, é um futuro referente ao mesmo dia, você pode usar o presente. Para simplificar, pensemos no seguinte exemplo. My cousins arrive tonight. My cousins arrive tonight. Meus primos ou minhas primas chegam à noite, hoje à noite. Então é futuro, mas estamos usando o presente, certo? Vamos repassar brevemente o porquê e para que utilizar o presente simples. Nós usamos o presente simples para falar de fatos, verdades universais ou incontestáveis e para falar também da nossa rotina, do nosso dia a dia. Mas eu trouxe também alguns exercícios para nós fazermos durante essa aula de hoje. Preparados? Primeira questão. Nessa primeira questão, nós temos o seguinte: a ideia é que vocês reescrevam as frases na forma negativa. Eu vou passar para vocês 5 frases. Preparados? A primeira: I speak English. I have breakfast at 7 a.m. She speaks Spanish. She speaks Spanish. I have English classes on Saturdays. I take a shower in the morning. Então, essa é a primeira questão para vocês passarem para a negativa. A segunda questão é para você me dizer se essa pergunta ela deve ser feita utilizando do ou das. A primeira: He watched TV on Sundays. He watched TV on Sundays. They usually eat pizza. They usually eat pizza. I have to go. I have to go. Lisa study English. Lisa study English. Então, essa foi a segunda questão para vocês praticarem, certo? E a terceira e última questão que eu tenho para nós é para vocês corrigirem os erros das frases que eu vou falar agora, certo? Escutem com atenção e procurem pelos erros de cada frase. Preparados? She does not keep her money in the bank. She does not keep her money in the bank. Do he study Spanish at school? Do he study Spanish at school? Então, esses foram os exercícios que eu preparei para vocês para essa aula. Espero que esse conteúdo tenha ficado claro para vocês. And see you in the next class.